E aí, gurizada, quinta aula agora sobre a redação, sobre a escrita do texto dissertativo argumentativo. Nós já vimos, né, tudo que envolve o texto, como ele é feito, quais as suas partes, o que precisa na pré-escrita. Já começamos a escrever ele na parte da introdução e agora nós vamos escrever ele no desenvolvimento. Lembrando que o texto, né, a gente não vai cansar de repetir isso, que o texto dissertativo argumentativo tem 4 partes, e porque ele tem 4 partes, ele acaba tendo 4 parágrafos. Cada parte é um parágrafo. A primeira parte, deixa eu pagar aqui, a parte 1 é a introdução. A parte 2 é o desenvolvimento 1. A parte 3 é o desenvolvimento 2. Nessa aula nós vamos ver as partes 2 e 3, ou seja, vamos aprender a fazer o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Os parágrafos de desenvolvimento são parágrafos de argumentação. Então, nós vamos ter que trazer os nossos argumentos. Lá na pré-escrita do texto, nós chegamos a elaborar 2 argumentos. São esses 2 que nós vamos usar aqui agora. Primeiro, na parte do desenvolvimento, vamos colocar aqui a parte 5.1, nós vamos fazer o desenvolvimento 1. Em um parágrafo, ele é igual ao segundo parágrafo do texto. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo parágrafo é o desenvolvimento 1. O que eu preciso nesse parágrafo? Nós vamos fazer ele em 3 frases. Vamos fazer ele em 2 ou 3 frases, mas eu preciso de 3 coisas nesse parágrafo. 3 coisas. Primeira coisa, eu preciso do argumento. Segunda coisa, eu chamo de reforço. Talvez no livro da Débora Aladim, ou numa outra videoaula de outro professor, ou num cursinho, enfim, os professores chamem de outra forma. Aqui a gente está vendo uma forma bem básica de fazer o texto, depois para aprofundar daí é com vocês, no ensino médio, com aula particular, enfim. Argumento, o reforço, eu chamo de reforço no meu método, e o fechamento. Vamos considerar que cada uma dessas coisas a gente faça em uma frase, tá bom? Qual era o nosso argumento 1? Quem é que lembra da aula passada? Eu trouxe ele aqui. Tá aqui ele. Argumento 1. Os alunos dos anos iniciais que estavam em fase de aprendizado da leitura e escrita não tiveram aulas presenciais e acabaram não aprendendo a ler e escrever. Esse é o nosso argumento 1. A gente precisa dele lá em cima. A gente precisa ter qual é o nosso argumento. O nosso argumento é esse aqui, então. Esse é o nosso argumento. Beleza? Primeira coisa. Primeira frase que eu preciso é a frase do argumento. Ela já está aqui, porque a gente já fez ela bonitinha lá na hora da pré-escrita. Agora eu preciso de um reforço. Como assim, senhor, um reforço? Eu preciso reforçar isso. E como que eu reforço isso? Eu reforço com um exemplo, com uma causa e consequência, com um dado, né, com alguns dados, com uma estatística. Enfim, eu posso ter assistido a uma reportagem sobre isso e lembrado que 60% das crianças nessa idade não aprenderam a ler e escrever. Se eu lembro, eu posso colocar. Eu, particularmente, não lembro de nenhum dado. A gente pode fazer uma coisa diferente aqui, então. Os alunos dos anos iniciais que estavam em fase de aprendizado da leitura e escrita não tiveram aulas presenciais e acabaram não aprendendo a ler e escrever. Vamos reforçar isso? Da maneira como as aulas aconteceram.
Não. Da maneira como as aulas aconteceram. Vamos lá. Sem a interação da professora, a alfabetização ficou comprometida. Então, eu acabei de fazer aqui um reforço, uma segunda frase com um reforço do meu argumento. Um reforço do meu argumento. Tá, gente? Então, olha aqui, ó. Eu reforcei. Não é o melhor reforço de todos, enfim, eu estou fazendo aqui bem rapidinho, tá? Mas eu dei uma reforçada no meu argumento. Agora falta o fechamento. O fechamento é mais uma frase para a gente terminar de falar sobre esse assunto. Eu disse que sem aula presencial eles acabaram não aprendendo a ler e escrever. Sem a interação com a professora, a alfabetização ficou comprometida. Então vamos fechar com uma frase. Geralmente a gente começa com isso, então, portanto, né? Com isso, crianças por volta dos 8 anos chegaram novamente à escola no pós-pandemia, cerca de 2 anos, vamos colocar aqui, atrasadas em relação à aprendizagem ideal. O fechamento, ó, já que aconteceu isso e isso, vai dar nisso. Vai dar nisso. Então, a gente faz um fechamento do nosso assunto. Cada argumento são 3 frases. Ô, senhor, se eu quiser fazer 4, se eu quiser fazer 2, pode, desde que tenha o argumento, tenha o reforço do argumento e tenha o fechamento. Eu prefiro ensinar para vocês que vocês façam em 3 frases para não ter perca. Vamos passar limpo o nosso argumento 1. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Beleza, vamos passar limpo então o nosso segundo parágrafo. Vamos tirar aqui o título. Vamos tirar aqui o título. É um parágrafo, então a gente continua junto lá, ó. Vamos tirar aqui o título da parte. Olha aqui, ó. E parágrafo aqui em cima. Olha aí o nosso segundo parágrafo, o nosso argumento 1. Os alunos dos anos iniciais que estavam em fase de aprendizado da leitura e escrita não tiveram aulas presenciais e acabaram não aprendendo a ler e escrever. Da maneira como as aulas aconteceram, sem interação da professora, a alfabetização ficou comprometida. Com isso, crianças por volta dos 8 anos... gente, aqui, perdão... Numerais do 0 até o 10 a gente escreve, tá? Por volta dos 8 anos, chegaram novamente à escola no pós-pandemia, cerca de 2 anos atrasados em relação à aprendizagem ideal. Temos aí o nosso segundo parágrafo, o nosso primeiro argumento. Uma frase para o argumento, uma frase para o reforço e uma frase para o fechamento. Beleza? Agora nós precisamos do nosso... Vamos lá, do nosso 5.2. Aqui a gente pode apagar o argumento 1, que nós já usamos. Agora nós vamos para o nosso 5.2. Que é, como é que a gente botou lá em cima? O desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2. Que é igual ao terceiro parágrafo. Se o desenvolvimento 1 a gente fez de um jeito, o desenvolvimento 2 a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Eles são parágrafos gêmeos. Então, eu vou precisar de um argumento, eu vou precisar de um reforço e eu vou precisar de um fechamento. É isso que eu preciso. Estou tomando água aqui, gente. Vamos lá. Argumento. Desenvolvimento 2 é igual ao meu argumento 2. Eu trouxe ele aqui. Vamos copiá-lo. Vamos copiar ele lá para o argumento. Quando uma criança não aprende a ler e escrever no momento ideal para isso,
As dificuldades de aprendizagem tornam-se uma bola de neve, pois ela não conseguirá acompanhar os conteúdos dos anos seguintes sem saber sequer o básico. Esse é o argumento que nós tínhamos extraído. Vamos agora para o reforço. Vamos reforçar isso. Vamos reforçar essa questão aqui. Bom, vira uma bola de neve, ela não aprende isso que é o básico. Então vamos lá. Se o aluno chegou, depois da pandemia, no terceiro ano do ensino fundamental, sem saber o que precisava saber no primeiro, é uma coisa muito complicada, né? Não vai ter como aprender conteúdos do terceiro ano, né? Então vamos reforçar dessa forma. Devido a isso, né? A esse fato aí, as professoras necessitam, vamos daí usar entre aspas aqui, baixar. Não, vamos trocar. Necessitam diminuir a cobrança de conteúdos relacionados ao ano em que os alunos estão. É um reforço. O cara não sabe o que eu precisava saber no primeiro. Ele caiu de paraquedas depois da pandemia no terceiro ano. As professoras necessitam diminuir a cobrança de conteúdos relacionados ao ano em que os alunos estão, porque isso virou uma bola de neve, como a gente colocou no nosso argumento. Então a gente tem o nosso reforço. Agora vamos fazer o nosso fechamento. Podemos retomar a questão da bola de neve. Como dito anteriormente, tudo isso torna-se vamos usar outra metáfora, um efeito cascata, ou um efeito dominó, né? Sabe o dominó que enfileira os dominós e derruba o primeiro e vai caindo tudo? Né? O efeito cascata, que daí cai de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo e o troço não para nunca. Como dito anteriormente, tudo isso torna-se um efeito cascata e não se sabe quando essas crianças recuperarão o prejuízo da pandemia. Olha aí, ó. Beleza. Temos o nosso fechamento. Beleza. Vamos passar limpo agora o nosso segundo argumento, nosso terceiro parágrafo. Vamos lá. Tira o título aqui. Tira o título aqui. Volta lá. Tira o título aqui. Volta lá. Vamos alinhar ele aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra. Aí. E botar o parágrafo. Beleza. Aí nós temos o nosso terceiro parágrafo, o nosso desenvolvimento 2. Usamos uma frase para trazer o argumento, outra frase para reforçá-lo e uma frase para fazer o fechamento. Assim nós já temos a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2. Temos 3 partes do nosso texto completas. Na próxima aula a gente vai ver a última parte do texto.